Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Spring Boot com AngularJS. Eu me chamo Valdir César e nesta aula nós vamos implementar um método que vai fazer a busca de todas as categorias da nossa base de dados. E nós vamos fazer isso utilizando o padrão DTO, o Data Transfer Object. Certo, na aula anterior eu disse que nós iríamos implementar o método de create, né, para criar uma nova categoria. Porém, eu achei interessante, uma vez que nós já temos um método aqui que faz a busca de uma categoria pelo seu ID, implementar logo em seguida o método que vai fazer a busca de todas as categorias utilizando o padrão DTO. Então, pessoal, é o seguinte, eu vou abrir aqui no nosso navegador um site de vendas qualquer. Site de vendas aqui sem propaganda, pessoal. Então, vamos colocar aqui Magazine, que é um site muito conhecido, né? Vamos abrir aqui o Magazine Luiza. Eu vou abrir o site deles. Olha, eu quero que vocês entendam o padrão DTO, para que ele serve. Então, o padrão DTO ele serve para a gente omitir algumas informações em algumas requisições. Vamos supor que você queira entrar nesse site aqui para comprar um jogo, um videogame, um videogame. Então, você vai clicar aqui em todos os departamentos. Beleza. Quando você clica em todos os departamentos aqui, ele vai trazer todos os departamentos que possuem disponível aqui no site. Certo? Então você quer só um jogo, então você já vai direto no departamento Games. Aí, quando ele abre o departamento de Games, você vê que aqui ó, ele já tem vários games aqui, vários jogos para você disponível. E ali embaixo pode ver que ele tem uma paginação aqui. Então, ele não trouxe todos os jogos disponíveis, ele trouxe apenas uma quantidade determinada aqui de jogos, para não ficar pesado o site. Então, quando você clicar aqui na segunda paginação, aí sim ele vai fazer uma outra requisição lá para o back-end do Magazine Luiza, que vai trazer mais uma quantidade de jogos. Ele está organizando lá da maneira que eles implementaram a lógica de negócio. Então, aí você pensa o seguinte, se você acessasse o site, clicasse em todas as categorias lá para selecionar uma categoria e selecionasse a categoria de jogos e ele já trouxesse para você de uma vez todos os jogos disponíveis, você não concorda comigo que ficaria inviável acessar o site do Magazine Luiza? Porque olha aqui, eles têm aqui milhares de jogos. Olha, 334 paginações. Ficaria inviável acessar o site. Seria um desperdício de processamento de informações, porque você poderia aqui na primeira página, na segunda paginação, já encontrar o jogo que você quer, ou fazer uma busca aqui. Então, assim, seria um desperdício tanto por parte da Magazine Luiza, com capacidade de processamento, quanto a sua máquina também. Seu computador não iria suportar. É uma requisição muito pesada. Então, o que acontece? O Data Transfer Object, o DTO, ele veio para a gente conseguir omitir essas informações. Então, se a gente voltar aqui no nosso Postman, quando eu faço a requisição de uma categoria, ele traz aquela categoria e todos os seus livros, certo? Só que se eu criar um endpoint que vai buscar todas as categorias, ele vai trazer para mim todas as categorias também e todos os seus livros. E se uma pessoa tivesse aqui 100 categorias e cada categoria tivesse 1.500 livros, não ficaria um sistema pesado, ficaria ruim de navegar no nosso projeto, certo? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar o padrão DTO que vai omitir os livros quando a gente quiser carregar apenas as categorias. Aí quando ele clicar em uma categoria, daí sim aquela categoria vai trazer os seus livros. Daí a gente vai implementar um endpoint para buscar os livros. Na verdade, já implementamos que é a busca pelo ID. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, com o botão direito aqui, ó, no pacote principal, vamos criar uma nova classe que nós vamos chamar de categoria DTO. Então ele vai ficar no pacote DTOs. Beleza, essa categoria ela vai ter as mesmas variáveis da categoria normal, só que a gente não vai ter a lista de livros. Então, quando a gente chamar aqui o nosso endpoint para buscar todos os nossos livros, a gente vai retornar um objeto do tipo DTO que não tem uma lista de livros. Então, o que tem a categoria comum do nosso pacote de domínio aqui? Ele tem um integer, né, que é do tipo, aqui é o ID. Então, vamos colocar aqui integer ID. Ele tem um private string nome. E ele tem uma breve descrição, se eu não me engano. Deixa eu verificar aqui. Categoria. Então ele tem o ID, o nome, a descrição e a lista de livros. Nós queremos só esses três aqui. Então vamos dar um Ctrl C aqui, já mais simples aqui, né? Vamos colar aqui. Beleza, então vamos criar aqui um construtor da superclasse. Um construtor com os parâmetros, os getters e setters.
Vamos selecionar de todos aqui e vamos implementar o Serializable aqui. Implements Serializable. Vamos colocar aqui o serial version do Serializable. Beleza. Vamos organizar o nosso código aqui. Beleza, pessoal. Só que aqui, ó, no objeto, no nosso construtor com os parâmetros, nós não vamos receber esses parâmetros. Nós vamos receber um objeto do tipo categoria. Então, vamos colocar aqui categoria que nós vamos chamar de obj. Então, as variáveis aqui do nosso categoria DTO vai receber as variáveis do nosso obj. Então, vamos colocar aqui obj.getID para o ID, obj.getNome, ótimo, e obj.getDescrição. Beleza. Vocês vão entender melhor um pouco mais para frente aqui no código. Então, criamos aqui o padrão DTO para categoria. Então, vamos voltar aqui na nossa categoria Resource, que é onde nós recebemos a requisição, e vamos criar o endpoint para fazer a listagem de todas as categorias disponíveis. Então, ele vai retornar um response entity. Agora vai ser uma lista que nós vamos retornar. Então, vai ser uma lista de categoria do pacote Java útil, certo? Do tipo categoria DTO dessa vez. A gente vai retornar o objeto DTOs. Então, aqui nós vamos chamar esse método de findAll. Ótimo, nós não vamos receber nada como parâmetro, nós precisamos apenas colocar a anotação aqui, ó, getMapping, beleza? Então, quando vir uma requisição do tipo get para a gente aqui no endpoint barra categorias, que não tiver mais nenhum argumento após barra categorias, então ele vai buscar pelo método findAll. Ótimo. Lá no nosso categoria service, a gente não tem um método que vai fazer a listagem de todas as categorias, então nós temos que criá-lo. Então, vamos vir aqui em categoria service e vamos criar esse método. Vamos chamar aqui de public, nós vamos retornar uma lista de categorias. Até aqui ele retorna uma lista de categorias. Então, se você colocar aqui um tipo list, que ele vai retornar um tipo list de categoria, então vamos colocar o nome do nosso método findAll. Aí o nosso repository ele já tem um método implementado que vai listar todas as categorias. Então facilita demais o JPA, tá vendo? Então a gente vai fazer simplesmente assim, ó, return o repository.findAll. Beleza. Então ele já identifica, quando você coloca aqui que é um retorno de uma lista do tipo categoria, ele já identifica por si só e faz a busca lá e retorna uma lista de categoria pra gente. Então olha aqui o tamanico do método que vai fazer isso. Se a gente fosse fazer isso no SQL, daria um trabalheira lascado. Vamos voltar aqui então na nossa categoria Resource e vamos criar aqui uma lista de categorias do pacote Java útil. Beleza. Nós vamos chamar de list, que vai receber o nosso service lá, a instância do nosso serviço. Vamos chamar um método que nós criamos, que é o findAll. Beleza. Agora o que nós precisamos? Nós temos a lista de categorias do nosso sistema, certo? A gente precisa retornar para o usuário uma categoria DTO, uma lista de categorias DTO, que ela vai estar com a lista de livros omitida. Então a gente vai fazer assim, ó, list, vamos criar uma nova lista, que eu vou chamar de categoria, vai ser do tipo categoria DTO, e nós vamos chamar de list DTO, essa lista de categorias. Agora a gente precisa pegar e converter os objetos dessa lista aqui para o tipo list DTO, para o tipo DTO. Nós vamos fazer assim, ó, list.stream.map. Aí para cada objeto dessa nossa lista, eu quero que você instancia para mim um new categoria DTO, passando o próprio objeto como parâmetro. Aí nós vamos colocar aqui no final ponto collect. Aí nós vamos colocar aqui collectors, certo? Aqui do pacote .stream. Aí .toList, ele tem um método aqui toList. Beleza. Então aqui a gente já criou o método, fez aqui a forma de transformar uma lista de categoria para uma lista de categoria DTO. Agora a gente só precisa retornar um response entity, né? Vamos colocar aqui .ok, que nós fizemos a busca. No corpo da nossa resposta, a nossa list DTO. Maravilha, muito simples. Então vamos salvar aqui, o nosso projeto já está rodando, ele só vai recompilar aqui para a gente. Por isso que nós baixamos no nosso projeto a dependência do DevTools, porque o DevTools que vai fazer essa questão de recompilar o projeto sempre que a gente fizer uma alteração e salvar, tá bem? Vamos no Postman agora e vamos fazer o seguinte.
vamos fazer uma requisição lá para o endpoint barra categorias apenas, do tipo get. Então ele tem que trazer para mim a lista de categorias sem os seus livros. Maravilha, então tá vendo? Ele trouxe aqui ó, informática, ficção científica e biografia. Ele só trouxe as variáveis aqui daquela classe que nós pedimos para ele trazer lá, que é o ID, o nome e a descrição. O livro ele omitiu. Maravilha, então vamos fazer o seguinte, vamos aqui no nosso Git, vamos dar um git add ponto, vamos dar um git commit -m, vamos colocar aqui find all para categoria. Vamos colocar aqui utilizando padrão DTO. Maravilha, pessoal. Então, para esta aula é isso que nós iríamos implementar, tá bem? Espero que vocês tenham entendido como funciona essa questão do padrão DTO e para que serve, certo? E que vocês tenham gostado dessa aula. Eu aguardo vocês para a próxima aula, que agora sim nós vamos criar um método que vai criar uma nova categoria, nós vamos criar um endpoint para a criação de uma nova categoria, tá bem? Um forte abraço, até mais!